Olá, crianças, estamos na nossa quarta aula de matemática, unidade 6, medidas, né? Nós estamos trabalhando medidas padrão e medidas não padrão. Aqui nós temos uma imagem inicial, né? Uma pessoa usando um instrumento de medida. Que tipo de instrumento de medida é essa? Para verificar o quê? A massa, né? O peso da pessoa. Então, que instrumento está sendo usado nessa abertura? Uma balança, né? A balança é um instrumento de medida, certo? Então, nós vamos aqui dar continuidade. Então, medidas padrão e medidas não padrão. Medidas padrão e medidas não padrão. Unidades são padronizadas, não padronizadas de medidas. São os passos, pé, mão, dedos, né? Ou seja, aquelas coisas que não têm uma medida fixa, específica, né? Passos pode variar de acordo com a pessoa, né? Pode variar de pessoa para pessoa. Não tem um padrão, né? Nem todo mundo tem os passos do mesmo tamanho. Então, se a pessoa for pequena, ela tem os passos menores. Então, unidades padronizadas, né? Que seguem um padrão. São metros, centímetros da régua, e muitas dessas medidas eram realizadas baseadas em partes do corpo, certo? Então, aqui nós temos uma conversa, né? O que são medidas padronizadas? São medidas que seguem um padrão de tamanho e pode ser de uma determinada fábrica ou de muitas outras, mas que segue o mesmo tamanho, né? Então, existe as fitas métricas, que são usadas também para medir o que? Comprimento, né? Altura. Então, fita métrica é um instrumento de medida usado para medir distância. Pode designar uma fita flexível e graduada que se utiliza para medir tecidos ou determinados tipos de fita métricas, certo? Consiste numa fita de metal, pode ser de plástico ou de fibra de vidro, enrolada numa caixinha. No Brasil, as fitas métricas retratáveis e feitas de metal são também chamadas de trenas, certo? A unidade de medida das trenas são centímetros, mililímetros, polegadas e pés. Também pode ser usado para medir a altura das pessoas. Olha o ratinho com cara bem feliz. Outra também que nós falamos já em sala de aula é a régua, né? Que é um instrumento próprio para traçar segmentos de reta e medir distâncias pequenas, né? É composta por uma lâmina de madeira, pode ser de madeira, pode ser de plástico ou de metal, né? Pode conter uma escala geralmente centímetrica e milimétrica, certo? Centimétrica ou milimétrica. Aqui nós temos a régua de madeira, a de plástico e a de metal. A balança é para o quê? Pesar o quê? A massa, né? Então, uma balança é um instrumento que mede a massa de um corpo, o peso de um corpo, né? Por meio de relações matemáticas simples. Uma balança também pode informar o valor aproximado do peso de um corpo. Aqui nós temos uma balança que pesa alimentos, né? Digital, certo? De frutas, de legumes, né? Nós temos aqui
uma balança biométrica, que são das clínicas de hospitais, né? Também, que verifica a massa, o peso da pessoa, né? Da criança. Nós temos balança comercial, certo? Que pesagem de pessoas, de academia, né? Ginásticas, de centros desportivos. Existe a balança também industrial, que ela pesa em maior escala, né? Como os veículos grandes, lotes de madeiras, metais, alimentos enlatados, né? Carregamentos de minério. Então, esse tipo de balança, ela comporta algo mais pesado, certo? Então, nós estudamos alguns tipos de balança. Nós vamos falar sobre os recipientes. Esses recipientes aqui, eles servem como uma forma de, vamos ver, os líquidos, de modo geral, tornam a forma dos recipientes que contém. Então, esse recipiente aqui tem esse formato aqui, com esses nervurazinhas, né? Então, o líquido, quando ele colocado nos recipientes, eles têm esse mesmo formato, né? Então, a capacidade é uma grandeza que pode ser medida em metros cúbicos e seus múltiplos e submúltiplos, certo? O litro também é usado como uma unidade de medida de capacidade. No nosso livro, na página 81, nós falamos sobre esse conteúdo já na aula passada, né? Nós falamos o símbolo do litro, do mililitro, né? Nós falamos do quilograma, do metro, né? Os símbolos. Nós vamos revisar um pouquinho mais sobre o assunto, tá certo? Então, o que vem a ser a capacidade? Para medirmos a capacidade de recipientes, usamos medidas padrão, né? O litro, que tem como símbolo a letra L. Para quantidades menores que 1 litro, usamos o mililitro, que tem como símbolo a letra M minúsculo e a letra L maiúsculo, certo? Aqui nós temos um recipiente de 1 litro e 2 recipientes de 5 ml, que corresponde a 1 litro, né? Pois os dois têm 500 mililitros, né? Em cada recipiente, dando o total de um garrafão de 1 litro, não é isso? Ainda na página 81, nós temos recipientes com a capacidade diferente, né? Para armazenar capacidades diferentes de líquidos, né? Para medir líquido. Nós temos um garrafão, uma garrafa, uma caneca e uma jarra, certo? Então, todos eles podem ser utilizados para medir líquidos, certo? Cada um possui uma capacidade que pode receber uma determinada quantidade de líquido, não é isso? Então, vamos responder juntinho comigo a nossa ficha, certo? Nosso FA, nossa ficha, página 51 até a página 54. Nós temos aí as balanças, né, da página da primeira questão e da segunda questão, certo? Então, aqui nós temos um peso, né, circule os pesos que devem ser colocados no prato da esquerda para que a balança fique equilibrada, certo? Então, a balança tem que estar equilibrada. Então, vai circular aí, tem um peso de 19 quilos, né? Então, nós vamos pegar o
os pesos de 16, mais 2 quilos, mais 1 quilo, né? 16 mais 2, 18, mais 1, 19. Para ficar equilibrada, a balança ficar equilibrada, circule esses 3 pesos. Na segunda questão tem assim, escreva quantas gramas, qual símbolo de grama, vocês estão lembrados? Letrinha G, né? Quantas gramas deve ter o peso que está sem a medida no prato esquerdo da balança, esse daqui. Aqui tem um peso de 1 quilo e aqui nós temos um de 200 gramas. 200 gramas para 1 quilo, falta quantas gramas? Faltam 800 gramas, né? 800 gramas. Então, você vai colocar aqui que o peso, a resposta aqui, o pezinho deve ser de 800 gramas, certo? Para dar o total de 1 quilo, que corresponde a quantos? A 1000 gramas, não é isso? Então, nós vamos agora dar continuidade ainda, vamos para a página 52, certo? Limão, a seguir tem todos o mesmo peso, certo? Se a laranja pesa 300 gramas, quanto pesa cada limão? Então, a laranja pesa 300 gramas, só ela. Mas aqui tem 3 limões, que tem que estar na mesa, então tem que pesar cada um 100, né? 100 mais 100 mais 100, 300. 100 mais 100, 200. 200 mais 100, 300. Então, tem que cada um ter 100 gramas, certo? Então, a caixa da balança tem massa de 10 quilogramas, certo? A caixa da balança, essa daqui, tem massa de 10 quilogramas. Aqui nós temos 2 latas, né, de tinta. Então, se só a caixa tem 10, aqui tem 2, então cada latinha dessa tem que ter 5 quilogramas. 5 mais 5, 10, que é o mesmo peso da caixa, certo? Agora, nós vamos para a página 53. Na página 53, tem 2 balanças. Qual é a massa de uma bola vermelha em quilograma? Tá marcando aí, né? 5, 10, 15. Porque nesse tipo de balança aqui é contado de 5 em 5, igual o relógio, né? Então, 15 quilogramas, certo? O que é mais pesado? A bola vermelha ou a bola verde? O que é mais pesado? A bola vermelha ou a bola verde? A bola vermelha, pois foram colocadas 2 bolas, né, verdes para dar o mesmo peso. Então, só a bola vermelha tem 15. Aqui, para dar o peso de 15, teve que colocar na balança 2 bolas verdes para fazer o peso, né, se igualar. Então, quem é mais pesado é a bola vermelha, porque ela sozinha já tem o peso de 15 quilogramas, tá certo? 15 quilogramas. Na C, circule a quantidade de bola verde que deve ser colocadas ao lado direito da balança para que ela fique equilibrada. Ela tem 15, né? Nós já vimos aqui na balança que tem que ser quantas? 2, ok? Para ela ficar equilibrada. Nós vamos para a página agora 54 da ficha. Nós realizamos uma atividade parecida com essa. Foi na aula anterior que nós temos
1 quilo. Nós sabemos que para ter 1 quilo tem que ter quantas gramas? 1000 gramas, né? Então, já tenho 300, eu coloco 700 gramas, 700 gramas mais 300, eu formo 1 quilo, né? Então, 300 gramas mais 700 gramas que eu descobri, eu formo 1 quilo, certo? E 1 quilo, se você tem 800 gramas, tá faltando, você tem 850 gramas, então tá faltando 150 gramas para completar 1 quilo, certo? Então, complete o diagrama abaixo com medidas diferentes das usadas na atividade anterior. Então, aqui eu posso colocar 500 gramas mais 300 gramas mais 200 gramas. Aí eu tenho um total de 1 quilo, certo? Nós vamos concluir a nossa 4ª aula, né, de matemática. Não esqueçam de estudar os algarismos romanos, que nós já trabalhamos. Estude de 10 em 10, que a gente também já viu isso, né, em algarismo romano, até o 100. Estudem a tabuada de multiplicação, certo? Porque nós vamos iniciar os estudos das divisão, estudar divisão, certo? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.